A cada esquina de muitas cidades brasileiras, o motorista sente o mesmo aperto no peito, a mesma pressão silenciosa, a mesma sensação de que entrou em um território onde as regras mudam. Não importa se você está em um bairro nobre, em uma área comercial, em frente a um hospital, a uma escola, ou até mesmo em uma rua aparentemente tranquila, basta parar o carro e pronto. Alguém surge como se estivesse esperando justamente por você. E esse alguém não aparece por educação, por gentileza ou por preocupação com a segurança do seu veículo. Ele aparece porque, naquela rua, ele manda. Ali, naquele pequeno pedaço de espaço público, existe uma regra não escrita, um funcionamento paralelo e uma cobrança informal que, na prática, se comporta como um sistema organizado. E é disso que vamos falar hoje. Não de indivíduos específicos, mas do esquema que se forma, da dinâmica que se instala, da pressão que se tornou rotina e da completa ausência de controle que transformou a flanelagem em algo muito maior do que parece. Algo que já funciona como uma verdadeira máfia urbana. Uma máfia não no sentido literal legal, mas no sentido prático, no modo como domina, intimida, se perpetua e parece impossível de ser desmontada. Porque, sejamos sinceros, estacionar o carro deveria ser um ato simples. Você para, desliga o motor, tranca o veículo e segue a vida. Mas não. Em muitas regiões, estacionar virou um teste de nervos, um momento de tensão, um jogo psicológico onde você precisa avaliar rapidamente. Será que vale a pena estacionar aqui? Será que se eu não contribuir, alguma coisa vai acontecer com o meu carro? Será que essa pessoa vai ficar irritada? Será que vai tentar me intimidar? Será que, ao simplesmente exercer meu direito de usar o espaço público, vou ter que lidar com consequências desagradáveis? E é exatamente essa sensação, essa combinação de pressão, medo implícito e ausência total de ordem que transformou a flanelagem em algo que ultrapassa o improviso, ultrapassa a informalidade, ultrapassa a simples busca por dinheiro. O que vemos em muitas áreas das cidades é um sistema que ocupa território, que estabelece regras próprias, que controla vagas como se fossem propriedades privadas e que cria rotinas tão rígidas quanto as de qualquer organização paralela. E a indignação cresce quando percebemos que isso acontece não em um beco escuro, não em um local afastado, mas à luz do dia, na vista de todos, diante de estabelecimentos comerciais, em frente a prédios públicos, em áreas movimentadas, enquanto autoridades passam e fingem que não veem. Como é possível que isso simplesmente tenha se tornado parte do cotidiano? Como é possível que uma cobrança, sem qualquer respaldo legal, virou prática aceita, esperada, normalizada, ao ponto de parecer que o motorista está errado quando hesita em pagar? É aí que mora a revolta. Porque quando uma prática ilegal se torna tão comum que parece oficial, significa que algo se rompeu no tecido da cidade. Significa que instituições falharam, que políticas públicas falharam, que fiscalização falhou, que planejamento urbano falhou. Significa que o espaço público, que deveria ser de todos, foi tomado por um sistema paralelo que se mantém porque ninguém confronta, ninguém regula e ninguém propõe uma solução real. Mas o que caracteriza esse sistema? Como ele se sustenta? Como funciona exatamente essa máfia da flanelagem que, mesmo sem ter escritório, sem uniforme, sem declaração formal, age de maneira organizada? Distribui pontos, controla áreas e, muitas vezes, usa a força, simbólica ou explícita, para manter o seu domínio. A resposta é simples, porque há oportunidade, porque existe um vácuo, e onde existe vácuo, existe ocupação. Onde não há Estado, alguém toma o lugar. Onde não há policiamento constante, ordem se dissolve. Onde não há gestão eficiente do espaço público, surge quem o tome para si. E o mais assustador é que ao longo dos anos esse sistema foi se sofisticando. Em alguns locais, flanelinhas se alternam em turnos. Em outros, o ponto é herdado, repassado ou negociado. Em lugares ainda mais críticos, existe até quem cobre para que outros possam trabalhar na mesma rua. Isso não é improviso, isso não é aleatório, isso é organização. E quando existe organização em cima do caos,
o caos ganha força. Uma pequena pausa para te lembrar de se inscrever no canal e deixar seu like. Agora, vamos continuar. O motorista comum, aquele que acorda cedo, trabalha o dia inteiro, paga impostos absurdos, enfrenta trânsito, tenta cuidar da família, tenta sobreviver, é quem paga essa conta. Ele paga no sentido literal, entregando dinheiro mesmo que não queira, para evitar dor de cabeça. E paga no sentido psicológico, acumulando irritação, ressentimento e impotência. Porque não é só o dinheiro, muitas vezes o valor é pequeno. O que pesa é a sensação de que está sendo coagido, mesmo que de maneira velada. O que pesa é perceber que se ele disser não, o clima muda, o olhar muda, a postura muda, o tom muda, a rua muda. E isso é profundamente injusto. Sejamos claros, há situações em que a pessoa na rua não demonstra agressividade. Há casos em que o pedido de dinheiro é mais suave, mais cordial, mas o problema é estrutural, não individual. Mesmo quando a abordagem é educada, o sistema continua sendo o mesmo. Uma cobrança por ocupar um espaço que não é privado. Uma prática que se sustenta no medo de possíveis consequências. Um mecanismo que se beneficia da falta absoluta de fiscalização e da desistência da população. E quando uma prática depende mais do medo do que da voluntariedade, estamos falando de coerção. Podemos enfeitar como quisermos. A essência é essa. O mais revoltante é perceber como esse sistema se infiltra em tudo. Vai desde os estacionamentos improvisados em eventos até as ruas onde não há vagas marcadas, passando por áreas turísticas, bares populares, prédios comerciais, zonas de lazer, não importa o lugar. Basta haver circulação de carros para que alguém reivindique o controle. É como se cada rua tivesse um dono não oficial. Um dono que não paga imposto, que não tem autorização, que não responde a regulamentos, que não tem concessão pública. Mas mesmo assim, controla. Mesmo assim, dita as regras. Mesmo assim, cobra. E no fundo, todos sabem que isso não é certo. E o que fazem os órgãos responsáveis? Onde estão as prefeituras? Onde está o planejamento urbano? Onde está o poder público que deveria garantir que o espaço público fosse de uso livre, seguro, organizado? Porque não estamos falando de um problema novo, não estamos falando de algo que surgiu ontem ou anteontem. A flanelagem é um fenômeno antigo e ignorado. E é justamente essa negligência que permitiu que o sistema crescesse, se fortalecesse e se tornasse parte da rotina. Em vez de políticas urbanas, empurraram o problema com a barriga. Em vez de criar alternativas formais, estruturadas, dignas, deixaram o improviso tomar conta. E quando a autoridade se omite, o improviso vira regra. Quando o improviso vira regra, nasce o abuso. E quando o abuso se instala e ninguém combate, nasce um sistema inteiro. Um sistema que se parece perigosamente com uma máfia informal. E não estamos falando de criminalizar pobreza. Essa é a resposta fácil, superficial, preguiçosa. O problema não é a pessoa que está ali tentando sobreviver. O problema é o sistema que se forma, o domínio do espaço público, o crescimento de práticas coercitivas, a normalização de abusos, a ocupação desordenada, a ausência total de gestão. E quanto pessoa que realmente se preocupa com desigualdade social, deveria se indignar também com a desigualdade urbana, com a desordem, com a falta de políticas públicas adequadas. Porque deixar tudo como está, simplesmente permitir que o caos se instale, não ajuda ninguém. Não ajuda quem estaciona, não ajuda quem vive nas ruas, não ajuda comerciantes, não ajuda trabalhadores, não ajuda moradores, não ajuda ninguém. Só fortalece a sensação de que estamos vivendo em cidades sem comando, sem fronteiras claras, sem garantias básicas. É revoltante perceber que enquanto os motoristas acumulam frustrações, o poder público finge que não vê. E não ver significa permitir. Permitir significa incentivar. E incentivar significa perpetuar. Isso explica porque, mesmo após décadas, nada muda. Mesmo após inúmeras reclamações, nada é resolvido. Mesmo após debates, reportagens, desabafos de discussões, as ruas continuam iguais ou piores.
A flanelagem continua crescendo, ocupando bairros inteiros, funcionando como se fosse parte oficial do trânsito. E quem paga essa conta? O cidadão comum. O cidadão que trabalha, que gera renda, que tenta viver uma vida normal, tem que conviver com um sistema paralelo que se mantém por causa de uma mistura de abandono urbano e medo silencioso. Um medo que não é sempre explícito, mas que está sempre presente. Medo de dano ao carro, medo de represália, medo de conflito, medo de retaliação. É esse medo que mantém o sistema funcionando. E qualquer prática que se sustente no medo, ainda que sutil, tem algo de profundamente injusto. A verdade é que a máfia, figurada, da flanelagem não é composta apenas por quem está na rua. Ela é sustentada pela omissão, pelo descaso, pela falta de fiscalização, pela falta de políticas públicas, pela falta de coragem institucional de enfrentar o problema. É sustentada por um ambiente onde todos sabem do absurdo, mas ninguém faz nada. E é exatamente isso que revolta. Porque se há um problema claro, evidente, cotidiano, visível, que afeta milhares de pessoas todos os dias, por que ele continua intocado? Chega. Não dá mais para assistir a tudo isso calado. Não dá mais para tratar esse sistema como algo normal, inevitável, cotidiano, natural. Não dá para aceitar a ideia de que o espaço público tem donos informais. Não dá para continuar fingindo que essa prática é benignamente inofensiva, quando, na realidade, ela gera insegurança, revolta, estresse, injustiça e um sentimento coletivo de abandono. Este vídeo existe para expor essa indignação, para mostrar aquilo que todo motorista sente, mas raramente verbaliza, para denunciar a disfunção urbana que transformou cidades inteiras em territórios disputados, onde o direito de estacionar, algo tão básico, virou uma negociação tensa. Para exigir que o espaço público volte a ser público, para lembrar que cidadania não combina com coerção disfarçada, e principalmente para cobrar responsabilidade do poder público, das prefeituras, dos órgãos de fiscalização, de quem deveria zelar pela ordem e não zela. Porque enquanto isso não mudar, enquanto não houver ação concreta, enquanto ninguém assumir o problema, a máfia, figurada, simbólica, da flanelagem continuará controlando as ruas, e os cidadãos continuarão pagando a conta de um sistema que nunca deveria ter existido. E essa é a maior revolta de todas.